Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração há um mês atrás já. O Senhor já tem ministrado ela, já tem falado algumas coisas para mim sobre esse texto. É um texto muito forte, é um texto muito poderoso. Existem algumas verdades nesse texto que nós não tomamos posse para as nossas vidas, por medo, por insegurança, mas nessa noite nós tomaremos posse da verdade do Senhor para as nossas vidas, amém? Amém? Sobre o título que eu dei a essa palavra é: o servo fiel honra a Deus. Repita comigo: o servo fiel honra a Deus. Honra a Deus. Só honra a Deus quem é fiel. Há muitas formas de honrarmos. Nós podemos honrar uma pessoa elogiando ela, reconhecendo o que ela faz, falando: você é muito bom nisso, você que fez isso, eu vou te honrar, eu te honro, eu vou te dar um presente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas os servos de Deus o honram com a sua fidelidade. Deus, ele não busca quem cante bem para ele. Ele não busca um poeta que fale palavras bonitas para ele e nada mais. Deus busca um servo fiel. E a nossa fidelidade honra a Deus. Amém? Amém? Pude ver nesse texto 4 características que nós vamos ver na vida de Daniel. E são essas características que nós vamos aplicar em nossas vidas. A primeira característica as características são integridade, intimidade, dependência e obediência. Repete comigo: integridade, intimidade, dependência e obediência. Obediência, acho que é um dos mais difíceis. Nós, como igreja de Deus, seremos servos íntegros, íntimos dele, dependentes dele, e obedeceremos totalmente a ele. Amém? Vamos lá. Daniel capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 governadores, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes governadores dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente. Diga: excelente. Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Primeira característica de Daniel: Daniel vivia integridade a toda prova. Daniel era íntegro. Daniel, ele tinha um espírito excelente, mas quando as pessoas procuraram achar alguma coisa nele, não acharam. E eu queria falar um pouco sobre excelência com vocês. O irmão Arão, ano passado, ou no começo do ano agora, não me lembro, acho que foi no ano passado, na celebração, na grande celebração, ele falou alguma coisinha com a gente. Ele falou sobre nós sermos pessoas íntegras, sobre nós termos bom testemunho. E eu me lembro muito bem daquela palavra dele. Alguém se lembra quando ele ministrou essa palavra? Algumas pessoas se lembram. Eu me lembro muito bem dessa palavra. E ele mencionou algumas coisas, alguns fatos. Ele disse que em alguns lugares os evangélicos têm uma credibilidade um pouco fraca. Ele disse que em alguns lugares os comerciantes tendem a não vender muito bem, não atender muitos evangélicos, porque eles não pagam muito bem as suas contas, porque não honram as suas responsabilidades. Eu tenho um tio que é empresário, e ele é evangélico, ele vai na Assembleia de Deus, meu tio. E ele me fala, Rafael, o tal do crente é preguiçoso. Ele fala desse jeito, ele fala: olha,
eu contrato qualquer pessoa, menos o irmão. Sabe, porque houve gente preguiçosa, esse meu tio fala. E, infelizmente, isso é uma verdade que muitas pessoas, não estou dizendo todas, têm vivido. Muitas pessoas têm manchado o nome de Cristo. Têm manchado a honra de Cristo por causa do seu testemunho. E nós vemos aqui Daniel. Desde jovem, Daniel sempre foi uma pessoa íntegra, uma pessoa reta. Se você ler lá no capítulo 1, versículo 8, já desde o começo, quando Daniel foi trazido, quando escravo, ele foi trazido para morar no palácio, né? E ele tinha que, algumas coisas ele tinha que fazer, mas desde o começo, Daniel sempre foi firme com a sua postura. Capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte sobre Daniel: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as dinas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu não vou falar sobre esse texto, eu só quero falar sobre Daniel. Daniel era uma pessoa excelente que não se contaminava. E nós? Qual é a nossa postura? Vamos falar lá do emprego? Lá no nosso emprego, lá na universidade, na faculdade, na escola. Como nós temos vivido? Com uma postura excelente? Quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas podem dizer: esse é um homem excelente, essa é uma mulher excelente. Não é arrogância dizer que nós, servos de Deus, temos que ser os melhores. Isso é verdade. É verdade. Nós temos que ser os melhores. Nós temos que nos destacar em tudo, porque nós temos uma coisa que ninguém tem. Sabe o que é? O Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita, nos orienta, nos ensina. Ele faz tudo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta e nos ensina como viver. E nós temos vivido como? Relaxadamente. No nosso emprego, fazendo as coisas de qualquer maneira, fazendo as coisas por fazer. Vamos fazendo, não trabalho nessa empresa, não aumenta meu salário é o mesmo. Sabe, se eu produzir ou não produzir, não importa, ninguém me reconhece. Ninguém te reconhece. Deus, eita, pega. Ninguém te reconhece. Deus te reconhece. O Senhor te reconhece. E Daniel, ele tinha um espírito excelente. Mas se você for ler a história de Daniel, nem sempre ele foi reconhecido. Nem sempre. As pessoas olharam para ele e falaram: como esse homem é um homem íntegro, eu vou colocar no lugar de liderança. Nem sempre. A história de Daniel foi cheia de baixos e altos, né? Que geralmente é altos e baixos. Mas ele não. Primeiro ele sofreu, depois ele foi glorificado, depois sofreu, depois foi reconhecido, e assim por diante. A história dele não foi uma história fácil, não. Não foi fácil. Mas Daniel tinha um espírito excelente. Excelente. E o homem de Deus, o servo fiel de Deus, tem que ter um espírito excelente. Nós temos que ser excelentes em tudo que nós fizermos. Daniel, imagina um reino. Esse reino é o maior reino já conhecido até essa época. Nada até então foi tão poderoso quanto esse reino. Nada foi tão grande quanto esse reino. Você imagina o Egito. O Egito foi uma grande potência. O Egito estava debaixo da autoridade do Império Medo-Persa. Você imagina a Babilônia. A Babilônia era uma grande potência. A Babilônia estava debaixo do Império Medo-Persa. E aí o imperador, ele dividiu o reino em 120 estados. E nesses estados havia suas cidades também, e havia os seus povos, suas famílias, as suas tribos. Ali ele dividiu tudo. Era muita coisa. Era algo que nós não podemos nem imaginar hoje. Porque você imaginar o domínio desse reino, não é como você pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo. Só que os Estados Unidos não têm poder para mudar a Constituição do nosso país. Eles não têm essa autoridade. Eles podem influenciar através da política, através da negociação, mas o Obama, ele não pode chegar e falar: a partir de hoje, ninguém mais vai adorar ninguém, não. Todo mundo vai adorar só o meu Deus, todo mundo aqui no nosso país nós somos protestantes, então todos os povos do mundo vão ser protestantes. Ele não pode fazer isso. Então não existiu, e hoje nós não temos noção do que é esse império, do que era o poder
desse imperador, desse rei. Nós não imaginamos isso. E dentre esse poder todo, ele dividiu o seu império em 120 estados. Desses estados, 3 presidentes, que eram as pessoas que iriam administrar. E não era apenas administração, assim, para falar, era mais fácil, sabe, de cuidar. Não é isso, não. Esses estados eram divididos para conter as rebeliões, para que não havesse corrupção com os tributos, com os impostos. Por isso ele dividiu certinho, porque daí era mais fácil dele pegar o imposto dele, e se houvesse alguma reunião, ele ia lá e abafava a reunião, porque estava tudo dividido. E desses 120, haviam 3 presidentes, que eram as pessoas mais importantes do reino da época. E desses 3, uma pessoa se destacou, que era o servo do Senhor. E Daniel, ele não se destacou porque ele era servo de Deus, ele não se destacou porque ele lia a Bíblia todo dia, porque ele orava, mas Daniel se destacou porque ele era incorruptível, porque ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa excelente. E alguns evangélicos precisam dizer, quando vai falar um negócio e tal, às vezes você tem que fazer um acordo, tem que vender alguma moto, um carro, alguma coisa, estou só citando algumas coisas. Aí a pessoa, para ganhar credibilidade, ela diz, não, você pode confiar, eu sou crente, cara. Entendeu? Confia em mim. Quando a pessoa fala isso para mim, eu já olho torto, já falo, né? Porque a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você não precisa arrumar argumentos para embasar a sua palavra, a sua credibilidade. Nós temos que ter credibilidade por si só. Não pela nossa religião, não pelo Deus que nós servimos, mas pela nossa postura. A nossa postura tem que ser uma postura irrepreensível, incorruptível. E nós vamos ler aqui, Daniel, eles vasculharam a vida dele inteira, tudo. E olharam, eu imagino, o texto não fala, mas eu imagino que eles podem ter tentado ver se havia alguma corrupção, se ele aceitava um dinheiro por cafezinho, né, por fora, assim, alguma coisa, se ele deixava passar alguma coisa. Talvez eles tentaram falar mal do imperador, falar, esse rei não está legal, você que é o próximo, será que a gente não consegue uma rebelião? Eu não sei, o texto não fala o que eles fizeram, mas eles vasculharam a vida dele inteira. E hoje, nós vemos que em empresas pequenas, nós vemos em pequenas empresas aqui do estado mesmo, as pessoas para subir na carreira, elas fazem de tudo, elas trapaceiam, elas pisam, elas humilham, elas mentem, elas fazem tudo isso. Você imagina nessa época? Não foi diferente. Eles tentaram de tudo, procuraram de tudo, mas não acharam nada, porque Daniel era uma pessoa íntegra. E a integridade de Daniel ia além. Vê lá no versículo 6 e versículo 9. Então, estes presidentes e governadores foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e governadores, conselheiros e governantes concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo o homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel era uma pessoa íntegra. Daniel era uma pessoa excelente. E eles olharam a vida dele inteira e falaram, na vida dele não há mácula. Na vida dele não há rachadura. Não há negócio, não há acordo. Daniel é incorruptível. E agora? Aonde que nós vamos achar alguma coisa? Aí alguém pensou, já sei. Ele é muito fiel ao rei, mas ele é mais fiel ao Deus dele do que a qualquer rei. Então nós vamos pegar ele nisso. É na religião dele. É nisso que nós vamos pegar. Aí eu pergunto para você, se as pessoas olharem para a sua vida, olharem para a sua postura lá na faculdade, na escola, no emprego, elas vão achar alguma coisa? Elas vão achar alguma coisa? Uma mentirinha? Uma colinha? Né? Quando eu era adolescente,
há algum tempo atrás já, pelo menos uns 10 anos já faz, né? Inclusive, eu fui proibido de pedir presente no púlpito, mas né, eu vou fazer aniversário dia 22, tá? Só para quem quiser saber, assim. Faço aniversário dia 22 e quando eu era adolescente aconteceu alguma coisa muito interessante que hoje eu tenho como um aprendizado para a minha vida. Eu adorava, rapaz, eu ficava muito feliz quando eu estava na escola, quando eu estava lá na escola e eu falava que eu era crente, e a pessoa olhava para mim e falava, o quê? Você é crente? Rapaz, quando a pessoa falava isso, eu enchia meu peito assim, né? Falava, aí, tá vendo? Sou descolado, né? É a minha testemunha, eu não sou caretão que nem um monte de gente aí e tal. O pessoal vê que eu posso ser legal, eu posso ser crente e tal. Só que na realidade, hoje eu entendo o seguinte, e eu já até compartilhei isso algumas vezes, né? Que quando uma pessoa olhava para mim e falava, o quê? Mas você é crente? Ela não estava pensando assim, como você é legal, como você é divertido e ainda é crente. Na realidade não, eu estava pensando o seguinte, você fala palavrão, você conta piada, você está fazendo tudo o que a gente faz, você mata a aula com a gente, você cola na prova e você é crente? Era isso que as pessoas estavam dizendo. Só que eu era cego e eu ouvia aquilo e falava, sou descolado, sou legal, sou divertido, mas eu vivia uma mentira. E aí eu quero te perguntar uma coisa, e vou contar uma outra história. Quando você vai fazer o financiamento de um carro, essa é uma parte difícil, né? Há uns 3 anos atrás, quando eu fui financiar o meu carro, eu fui numa loja, fui em várias lojas, na verdade, tal, pesquisei bastante. Aí eu encontrei um lugar legal, que o vendedor era um vendedor excelente, tá? Não estou criticando ele apenas não tem os princípios da palavra de Deus. Mas ele me tratou muito bem, ele me atendeu muito bem, eu até indico ele, tá, para quem pergunta e tal. Eu indico ele porque foi um rapaz que ele foi além do que era preciso na venda. Mas aí eu escolhi o carro e tal, ele me apresentou e na verdade ele fez toda uma propaganda e tal, e me ajudou. Mas na hora de pagar, aí que veio o problema. Na hora de financiar, né? E aí ele chegou assim e falou, quanto que você tem para dar de entrada? Eu falei, tem que dar entrada? Né? Aí ele falou, tem que dar uma entrada. Eu falei, eu tenho R$100, serve? Ele falou, não, cara, ele falou o seguinte, você é pastor, você não tem renda, você não tem carteira assinada, você não tem uma renda assim muito comprovada e tal, tem a sua declaração de imposto de renda e tal, mas vai ser meio difícil o banco aprovar esse valor, né? Aí ele falou assim, mas vamos fazer o seguinte, ele tentando me ajudar, né? Ele falou, você fala lá, quando o banco te ligar, que você tem outra renda. Sabe, você fala que você vende Avon, você fala que, sei lá, que você faz seus negócios aí, que você vende coisas, você vai no Paraguai e traz coisas para vender, né? E você é noivo, né? Você vai casar e tal. Fala que você já mora junto. Já fala isso já. Você mora junto com ela e tal. Aí sua renda é junto, sua esposa tem carteira assinada, né? Aí o banco vai aprovar na hora. Você fala isso, o banco sempre aprova. Não tem jeito, isso aí vai dar certo, vai dar certo. Você fala aí que você ganha, sei lá, tantos mil e tal, porque você faz isso por fora, você é pastor, você fala que você vive pregando e que tal. Aí eu falei, tem que mentir então para comprar o carro? Ele falou, tem. Eu falei, cara, não tem como financiar sem mentir? Ele falou, não, eu acho que não tem. Eu falei, então tá bom. Cheguei lá, acho que eu conversei com a Aline depois, falei para ela, Aline, olha o que Deus já fez comigo. Né? Não contei com essa ênfase assim, bonita, que aqui eu estou falando para vocês. Né? Mas, olha a minha história. Quando eu era criança, a gente era bem pobre. Né? Eu nunca passei fome, nunca passei necessidade nenhuma. Mas a minha mãe já passou fome, a minha mãe já passou necessidade. Quando eu era um bebezinho, a gente morava em 6 tios meus, minha mãe e eu, numa casa de um cômodo apenas. Tinha um guarda-roupa que separava os meninos das meninas, tinha um banheirinho lá no quintal, né? A nossa vida era assim. Aí eu falo para ela assim, olha tudo que Deus já me deu. Olha o que Deus já fez. Olha o nosso casamento. Se vocês olharem o nosso casamento, nós pagamos sem nenhum pai ajudar, sem ninguém. Né? Na verdade, a mãe da Aline ajudou com alguma coisa.
mas nós fizemos tantas coisas, e agora por causa de um carro nós vamos mentir? Eu falei, não, prefiro andar de motinha ainda. Né? E a minha motinha era ruim, hein? Que tava até dor, sabe quando você era até com dor nas costas? Minha motinha, cenzinha, cilindrada. Eu ia todo dia. Eu ia lá, eu morava no Parque dos Poderes, e ali no Aerorancho. Aí eu ia, né? Às vezes a gente vinha na igreja, aí eu saía do parque, ia lá no Aerorancho, pegava a Aline, trazia na igreja, depois levava a Aline, depois ia para casa. Todo dia. Né? E a dor nas costas. E aí teve uma menina que morou na casa da Aline. E ela morou lá um tempo e tal. Aí o que eu fazia? Eu ia do parque, ia no Aerorancho, pegava a menina, trazia para a igreja, voltava lá, pegava a Aline, trazia, fazia isso, tal. Aí voltava. Ou seja, eu precisava desse carro, né? Precisava de um carro, aí não dava para me fazer tantas viagens, mas eu já ajudava. Mas eu falei para ela, olha, Deus sabe a nossa necessidade. Deus sabe que nós podemos pagar essa parcela. E eu não vou mentir. Tudo bem? Ela falou, tá bom. Chegou, a mulher do banco me ligou. Aí quando ela ligou, ela falou assim, Rafael, tal, eu falar sobre financiamento. Daí ela falou assim, então, o senhor tem alguma renda extra? Eu falei, não tenho. Daí ela falou bem assim, ó, tem certeza que o senhor não tem nenhuma renda extra? Né? Ele sabe que eu vou mentir. Né? Só que eles vão financiar de qualquer maneira, mas ele quer que você minta para falar, não, viu, ele mentiu, ele falou que tinha e tal. Mas ela sabia que eu não tinha. Ela falou assim, você não tem mais nada assim que você pode tirar dinheiro? Eu falei, não tenho, minha renda é essa. Daí ele falou, tá bom. E o senhor, daqui está falando, o senhor mora com a senhora Aline e tal? Eu falei, não moro. Ele falou, não moro? Eu falei, não moro. Ele falou, você tem certeza? Não moro? Eu falei, não moro. Não moro. Aí eu falei assim, olha, isso era dia 20, eu acho, de setembro. Eu comprei o carro no dia 22 de setembro, foi aprovado o financiamento. Mas eu falei assim, eu vou me casar dia 16 de outubro, mês que vem. Não moro com ela, a minha renda é essa, a renda dela é essa, mas a gente já compartilha as contas. Entendeu? Eu já pago alguma coisa, ela já paga, nós vamos casar, já estamos fazendo tudo junto. E esse carro nós vamos comprar juntos. Mas nós não moramos juntos ainda. Ela falou, tudo bem então. Ela falou assim, olha, por causa da sua renda, eu acho que talvez não vá aprovar o financiamento, mas eu vou tentar passar aqui pelo banco, tudo bem? Foi tudo bem. E no final das contas, o financiamento foi aprovado. Eu comprei o carro, depois eu financei o apartamento da mesma forma. Financei meu apartamento sem entrada também, entrei pela Minha Casa Minha Vida, ganhei um subsídio bem grandão, né? Comprei o carro, comprei tudo. Mas eu não negociei o meu princípio. E às vezes, nós temos negociado os nossos princípios. É num financiamento, é numa coisa pequena, é uma coisa tão pequena. E a gente tem vendido uma mentirinha aqui, às vezes até no currículo. Você põe lá no seu currículo, experiência profissional. Nunca fiz nada, né? Não fiz nada na vida aí. Põe lá, experiência em vendas. Daí você pensa, bom, eu já ajudei na igreja, eu vendia camiseta ali no balcão, eu ajudava quando tem conferência missionária, né? Eu ajudo lá no balcão, então experiência em atendimento ao público, porque eu fico ali na porta, daí eu recebo, eu abro e tal, né? Então a gente vai mentindo. E são pequenas mentirinhas que nós colocamos e vamos vivendo, e vamos negociando com o pecado. Mas quando você olha a vida de Daniel, ele foi íntegro e excelente. Eu não estou falando que Daniel não tinha pecado, mas ele era íntegro e ele era excelente. Continuando, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em pânico. Ele foi correndo e falou, meu Deus, rei, o que você fez? Você assinou esse negócio, sabe por que você fez isso? Eles mentiram para você, vamos fazer agora, procura algum jeito aí. Foi isso que aconteceu? Foi isso? Não. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha que lindo, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram,
não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. A palavra diz que Daniel não fez nada além do que já costumava fazer. Olha que lindo. 3 vezes por dia. Eu imagino que Daniel estava lá, trabalhando, recebendo o pessoal, os governadores, os presidentes, o pessoal prestando conta para ele. Aí ele viu que o pessoal estava tramando contra ele, deve ter ficado meio de olho assim e tal, mas não falou nada. Aí o rei foi e assinou um decreto. Primeiro que esse decreto foi baseado numa mentira. Que eles disseram lá, que todos, lá no versículo 7, todos os presidentes, todos os governadores, todos os prefeitos concordavam. Mentira, Daniel não concordava. E Daniel era um presidente. Daniel não foi consultado. Foi baseado numa mentira. Daniel ele não ficou com sentimento de injustiça e falando: ai, eu estou fazendo tudo certinho, eu trabalho certinho e agora fizeram isso, sabe? Não, vou lá falar com o rei. A palavra fala que ele não mudou em nada a sua rotina. Sabe por que ele não mudou em nada? Porque Daniel tinha uma rotina de intimidade com Deus. Não tem jeito. Mês passado eu preguei sobre Paulo e Silas na prisão e falava que Paulo ele ia, como de costume, no lugar de oração. E aqui vem a mesma coisa, o mesmo assunto. Daniel fez a sua oração como costumava fazer. E eu imagino que estava o Daniel, e daí deu 9 horas da manhã, ele olhou para o sol, falou: 9 horas, beleza, vou lá em casa orar. Foi na casa dele e orou, tranquilamente, suplicou diante de Deus, falou: Deus, estão armando contra mim ali, tá? O Senhor sabe de todas as coisas, mas eu confio em Ti, tá bom? Aí voltou para trabalhar. Aí ele voltou, continuou fazendo as coisas dele. Aí deu 3 horas da tarde. Opa, beleza, vou voltar lá em casa. Voltou na casa dele, orou, suplicou diante de Deus, apresentou as coisas, falou até dos problemas que ele estava tendo. Olha, teve aquele governador e tal, sabe, não estou gostando muito daquilo, tal. Voltou para o trabalho e na terceira vez ele voltou, era umas 6 horas da tarde, né? Ele falou: agora é o horário mais gostoso. O horário que eu gosto muito de orar e falar com Deus, vou lá. Foi na casa dele e orou. Intimidade com Deus. Nós vemos a vida de Daniel, é uma vida de vitória, é uma vida de milagres. Nós vemos Paulo e Silas também, como eu preguei na outra vez, era uma vida de milagres. E é como eu falei no começo da mensagem, isso foi Deus que mandou você falar comigo para a gente orar sobre isso. Porque nós temos que viver uma vida de milagres. Nós temos que viver uma vida de milagres. E o milagre na vida de quem é fiel não é um acidente, não é um acaso. Nós vivemos e achamos que o milagre é, por acaso vai acontecer um milagre, será? Não, milagre na vida de quem é fiel, na vida de quem é crente, na vida de quem tem intimidade com Deus, é costume, é cotidiano. Quem vive com Deus tem um cotidiano de milagres. Receba essa palavra para você, essa palavra para você. Se você vive com Deus, se você tem uma vida excelente, você tem uma postura íntegra, você tem intimidade com Deus, milagre é cotidiano na sua vida. O milagre é cotidiano, gente. É cotidiano. Nas coisas pequenas. Coisas pequenas. Eu vou fazer uma viagem agora, em novembro, e o dólar estava muito alto, sabe? Estava 2 e pouco lá, 2,50 e tanto, 2,60. Aí a Aline, e agora o dólar está? Eu falei: Aline, vou falar bem a verdade para você, não é querer ser chato não, mas eu sou mimado mesmo, entendeu? Eu falo com Deus, Ele faz. É assim. Vou orar e o dólar vai baixar. Entendeu? Sabe criança mimada? Aquele filho quando vai na Americana, lá na parte dos doces, assim, que deita, se joga, derruba tudo no chão e tal. Aí o pai fica com vergonha de dar as coisas. Eu sou mais ou menos assim com Deus. Deus, Ele me dá as coisas. Eu peço, Ele não nega. Eu olho para Ele e falo: Deus, sabe, me dá. Aí Ele dá. E às vezes nós não tomamos posse dessas coisas. Nós vemos as coisas acontecendo, nós falamos: é possível, mas nós não acreditamos. Acredita.
O dólar está baixando aí, gente, vocês não estão vendo? E vai baixar mais, vai chegar aos 50, beleza? Não, né? Não em 50 não, que senão vai dar um problema na bolsa, você não vai prejudicar outras pessoas. Mas as coisas acontecem, pequenas coisas. É uma enfermidade, ora que Deus vai fazer, Deus vai operar. Eu não estou falando para você não ir no médico, tá? Eu tive um problema do apêndice, eu não falei, não vou operar, quero ver. Fui lá, operei, orei, eu falei, Deus, estou indo, tranquilo, cuida da mão do médico, unge ele lá e me sara, me cura. Não importa por onde vai vir a cura, mas a cura vai vir. Às vezes é pela mão do médico, às vezes é pelo tratamento medicamentoso, pela medicação, às vezes é por um psicólogo, psiquiatra, qualquer pessoa, não importa. Mas o milagre vai vir. O milagre vem, não importa por qual caminho. E algumas vezes Deus ele faz um milagre mais espetacular ainda, né? Quando ele quer mostrar alguma coisa, ele faz milagre também. O milagre na vida do crente é cotidiano. Viva o cotidiano de milagres. Acredite. Nós temos orado. Desde que eu me converti, em 98 eu oro pela conversão da minha mãe, da minha família, dos meus familiares. Eu tenho orado. E às vezes o milagre não vem na hora. E eu estou falando isso para testemunhar com vocês. Acredite no milagre do Senhor. Acredite nas promessas do Senhor. Tome posse das promessas do Senhor para a sua vida. Se está na Bíblia, se é uma promessa de Deus, toma posse. Fala, olha, a Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou vendo aqui Daniel. Daniel era um homem excelente e ele foi colocado para governar um monte de gente. Eu quero isso aqui para mim também. Eu vou ser excelente e eu vou governar um monte de gente. Eu vou ser promovido e eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Só que Deus não promove preguiçoso. Todo mundo que Deus chama estava trabalhando. Todo mundo que Deus chama está fazendo alguma coisa. Está sendo excelente, está sendo íntegro, está dando testemunho, está fazendo alguma coisa. Não adianta você sentar e falar, vou orar pelo meu milagre acontecer e ficar de braço cruzado esperando. Você tem que orar, esperar e caminhar. E ir adiante. E vai fazendo o seu cotidiano de oração, seu cotidiano de intimidade. Tem um teólogo que quando ele fala sobre Daniel, ele tem uma frase muito interessante, ele chama Driver. Ele fala que, no caso de Daniel, não se tratava de um pecado que ele não queria fazer. Não era um pecado que Daniel não queria fazer, mas era um dever que ele não queria deixar de cumprir. Quando Daniel foi proibido de buscar a Deus, ele não ficou preocupado assim, se eu não buscar a Deus vai ser pecado, se eu vou agredir o rei, sabe? Não, ele ficou preocupado porque ele não conseguia parar de ter intimidade com Deus, mesmo que a vida dele corresse risco, ele não queria parar de ter intimidade com Deus. E a gente? Às vezes acontece alguma coisa, a gente já para de ter intimidade. Às vezes até vai ter uma célula em casa, a gente já fica tão doido, correndo para lá e para cá, que nem ora mais. Né? Uma coisinha assim, até para coisa de Deus, a gente não tem mais intimidade. Mas Deus está falando para você, tenha uma vida íntegra, tenha uma vida excelente e tenha intimidade com Deus. Intimidade com Deus é uma necessidade do cristão. É uma necessidade. Quando nós vivermos uma vida de intimidade, nós viveremos os milagres em nossas vidas. Aí você vai poder até falar que você também é filho mimado. Você pode ser, tem um monte, né? Tem espaço para todo mundo ser mimado. Deus, Ele quer fazer, Ele quer te dar. E não estou falando só de coisas materiais, que aí a gente vai para um lado também que é muito perigoso, né? Que é aquele lado, então beleza, é assim? É só eu fazer isso que Ele vai me dar isso? Não. Deus, Ele quer intimidade. As outras coisas são meras consequências. E Ele dá para quem Ele quer também. Tá? Porque o livramento, às vezes, quando você está na presença de Deus, você entende. Às vezes tem um livramento, tem uma cura que Deus não quer dar também. Você não vê, se fosse assim, os apóstolos teriam todos sido arrebatados. Ninguém teria morrido pelo Evangelho. Mas Deus sabe o ministério, Deus sabe a capacidade, Deus sabe o chamado de cada um. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Continuando. Versículo 14 até o versículo 17. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei,
que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. As características de Daniel: integridade, intimidade. E a terceira característica: dependência de Deus. Diga: dependência de Deus. Dependência de Deus. O imperador era o homem mais poderoso da terra. Ninguém era mais poderoso do que ele, do que o rei. Ninguém era mais poderoso do que esse rei. Ele dominava todo mundo. Como eu já falei, os egípcios, os babilônios, estava todo mundo, os grandes povos estavam sob o domínio dele. Ele poderia mudar o estatuto, ele poderia falar: olha, a partir de agora, ninguém vai pedir nem favor para ninguém, que foi isso que ele disse. Não é só orar. Ele falou: nem favor vocês podem pedir, só para mim. Imagina isso, a autoridade desse homem. Ele mudou a constituição de todo mundo, ele pôs um decreto e falou: ó, vamos fazer o seguinte, agora eu sou Deus durante esses 30 dias. É isso mesmo. Eu sou Deus durante esses 30 dias. Quem quiser pedir alguma coisa, é para mim que vai pedir. Vamos ver se não vai acontecer, porque eu sou poderoso. Foi isso que ele fez. Talvez o orgulho, né, fizeram uma armadilha para ele através do orgulho dele. Mexeram no ego do rei. E ele fez isso. E esse homem, a palavra diz o quê? Que ele fez de tudo para livrar Daniel e não conseguiu. Nem o homem mais poderoso do mundo pôde salvar Daniel. Mas Daniel se preocupou? Daniel ficou nervoso, ficou preocupado, falou: e agora? Não vou entrar, os leões e tal. E até sobre o leão, é muito interessante que... Alguém já foi em zoológico e viu o leão? Quem já viu o leão pessoalmente? Sim. Eu já vi. E eu contei essa história até no outro culto. Eu fui num zoológico uma vez, lá em Porto Alegre. E eu vi todo mundo. Eu vi o tigre estava bonitinho lá na jaula, lá, presinho, tranquilo. Né? Vi o macaco, vi o gorila, vi um monte de bicho, vi umas cobras, vi uns passarinhos, né? Aí eu fui chegando, daí chegou a hora de ver o leão. Rapaz, eu cheguei lá no zoológico. Primeiro que o zoológico já não era lá essas coisas, né? Já era meio zoológico brasileiro, assim, né? Você já imagina, né? Aí eu cheguei, assim, o leão magro, tadinho, né? Cabelinho, mas tudo bem. Aí eu cheguei na hora de ver o leão. O leão estava lá num buraco. O buraco nem era tão alto, tá? Aí tinha uma cova, assim, ó, de uns 2 metros, assim, eu não sei se é 2 metros, mas era pequena, tá? Aí eu olhei, eu já fiquei meio ressabiado, assim, falei: cara, olha esse negócio aqui, né? Você precisa se der um pulo daqui? Aí eu fiquei olhando e tal, eu fui olhando, fui chegando mais perto. De repente, o leão me deu uma encarada. Rapaz, quando ele me encarou, eu gelei, eu fiquei branquinho assim, ó. Fiquei paralisado. Ele me olhou e eu fiquei assustado, porque o leão é um animal intimidador. O olhar do leão é um olhar assim, parece que tem morte no olho dele, né? A gente olha assim e fala: vou te matar. Foi desse jeito que ele olhou para mim. Ele falou: foi você que me prendeu aqui. Ele deve ter pensado isso, né? E ele deve estar sem comer. Mas o leão era um bicho o quê? Medonho. Só que Daniel não se preocupou. Ele foi entrando. Imagino que ele deve ter entrado ali na rampa, tranquilo, né? Falar assim: o leão. E o leão, eu tenho um cachorro. Quem tem cachorro aqui? Cachorro. Tá bom. Eu tenho um cachorro muito bonzinho, muito calminho, meu cachorro. É um pitbull. Mas ele é calmo, tadinho, né? Esses dias eu cheguei em casa, uma vez eu cheguei em casa, ele arrancou a janela do fundo da minha casa, assim, meu cachorro. Uma janela de metalão, assim. Eu cheguei, a janela estava no quintal, sabe que a janela estava... Mas ele é muito calminho, tranquilo, assim, estava de boa. Aí ele arrancou a janela, abriu a janela, porque os vizinhos estavam soltando fogos, né? Aí ele ficou muito perturbado, arrancou a janela e entrou dentro de casa.
O pitbull. O pitbull é um cachorro muito forte, né? E que, dependendo de como você cria, ele pode ser violento, ele pode ser feroz, ele pode fazer coisas terríveis. Tá? Meu cachorro ele foi bem criado. Ele é criado dentro de casa, ele dorme no tapete lá da sala e tal. Enfim. Mas daí, quando nós chegamos em casa, ele estava encolhidinho, assim, ó, morrendo de medo. Morrendo de medo. Já aconteceu isso com você? Quando seu cachorro faz arte, ele sabe que ele faz arte, né? Ele põe um rabinho nas pernas assim, vai encolhidinho assim e tal. Eu pensei, ele faz arte, por que que faz? Né? Mas tudo bem. Sabe por que que ele faz isso? A autoridade. A autoridade em nossas vidas. Os animais reconhecem essa autoridade. E o leão, que é o animal mais feroz, ele reconheceu a autoridade de Deus na vida de Daniel. E eu imagino que quando Daniel entrou nas covas, Daniel ficaram calminhos assim, falaram, eita, vou apanhar agora, né? Que eu não fiz nada. Ficaram quietinhos. E aí eles ficaram lá, calminhos, ressabiados, olhando para ele. Por quê? Autoridade. Os leões não fizeram nada. Fizeram nada contra ele. Ele entrou e ficou tranquilo. Por quê? Porque ele dependia de Deus. Daniel, ele não pensou assim. Você imagina, o rei mais poderoso do mundo, ele não podia fazer nada, mas Deus podia. O milagre está na mão de Deus. O milagre não está na mão do vereador. O milagre não está na mão do prefeito. O milagre não está na mão do seu chefe. Não está na mão do fiscal do imposto de renda. O milagre está nas mãos de Deus. O milagre está nas mãos de Deus. Não negocie o milagre que já é seu. Tome posse do milagre que já é seu. O Daniel, ele sabia que o milagre já era dele. Ele estava muito tranquilo. Ele não estava com medo de morrer. Ele sabia que ele era fiel a Deus. Ele já havia visto outros milagres acontecerem. Então ele estava tranquilo. Podia acontecer isso, podia acontecer aquilo. E outra coisa. Daniel era dependente de Deus. E Daniel dependia da justiça de Deus. Dependia da justiça de Deus. Versículo 18 em diante. Em 19 em diante. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ali à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia, será o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será? Acho que ele falou até baixinho, com medo de alguém ouvir, né? Que foi jogado no leão, vocês vão achar que eu estou doido, vão me jogar também. Então, eu vou ficar quietinho aqui. Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados nas covas dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e se lhes esmigalharam todos os ossos. Os leões estavam com fome ou não? Estavam com fome. Os leões eram ferozes ou não eram? Eram ferozes, mas essas pessoas não tinham autoridade. E Daniel, ele dependia de Deus e ele dependia da justiça de Deus. E aqui é um ponto muito complicado na nossa vida. Quando uma pessoa levanta um falso testemunho contra a gente, quando lá na sua empresa, você está para ser promovido e alguém surge uma fofoca, ou chega aquele seu amigo, passa a perna em você e quer subir e começa a falar com o seu chefe e age de maneira cruel contra a sua vida. Crueldade. Tem gente que é cruel mesmo contra as nossas vidas. Qual que é a nossa atitude muitas vezes? Nossa atitude, em alguns casos, é o quê? Retribuir com a mesma moeda. Se ele fala mal de mim, eu falo mal dele. Se ele se levantou contra mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar umas pessoas aqui também. Porque daí, quando essas pessoas se levantarem, eu também tenho aqui. Aí o que vai acontecer? Tem as pessoas que estão do lado dele e tem as pessoas que estão do meu lado. Mas Daniel não foi assim. Daniel dependia de Deus e Daniel dependia da justiça de Deus.
você tem que depender da justiça de Deus. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Daniel, ele simplesmente buscou a Deus e ele pensou assim: Deus, se o Senhor quiser fazer alguma coisa, a justiça é sua. Eu não vou me defender, eu não vou acusar ninguém, eu sou servo do Senhor. E o rei aqui não era convertido ainda, né? Aí o rei ficou com raiva, foi enganado e mandou matar todo mundo. Pronto, acabou com o problema. Mas Daniel não se contaminou. Daniel ficou na dele. Daniel buscou a Deus como de costume. Só quem tem intimidade com Deus, só quem busca a Deus continuamente, tem discernimento e tem esse entendimento de não se defender. Quem tem esse sangue frio, hein? Para não se defender. É difícil. Uma pessoa te acusa, uma pessoa se levanta contra você, uma pessoa te acusa de uma coisa que você não fez. A gente não tem sangue frio assim não. Mas quem tem intimidade com Deus, depende da justiça de Deus. E agora nós vamos ler a última parte e eu queria que a banda se preparasse. Daniel tinha integridade, intimidade, dependência e a última parte, Daniel era obediente. Diga obediência. Obediência. Daniel, ele obedeceu a Deus. Daniel, ele era íntegro perante Deus e ele era obediente a Deus. Versículo 25 ao versículo 28 diz que mostra que como a vida de Daniel era uma vida obediente, a obediência da vida dele engrandeceu ao nome do Senhor. Nossa obediência, a nossa postura, o nosso testemunho, os milagres na nossa vida engrandecem ao nome do Senhor, de maneira que até quem não acredita passa a acreditar, de maneira que até quem não tem fé passa a ter fé, até quem vive na promiscuidade passa a falar: opa, eu quero isso aí que ele tem, porque essa autoridade nem o imperador, nem o rei mais poderoso do mundo tem, e o servo fiel do Deus vivo tem essa intimidade. Versículo 25 ao versículo 28. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Quando somos fiéis, até o incrédulo acredita. Você é um servo fiel? Se você tem uma vida fiel, até a seu familiar que não acredita em nada, aquela pessoa que é difícil de conquistar, ele, através da sua vida, não das suas palavras, ele vai reconhecer que Deus é Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fale com Deus nessa noite. Peça a Deus para Ele te ensinar a ser uma pessoa íntegra, para Ele te trazer a intimidade dEle, para Ele te ensinar a ser dependente e obediente a Ele. Busque a Deus essa noite. Nós oramos por milagres no começo. Nós precisamos viver milagres, sim. Nós temos que viver milagres. Mas para isso nós precisamos viver em intimidade com Deus. E quem vive em intimidade, ele anda em integridade. Ore aí onde você está. Faça dessa música a sua oração.
Se você está aqui nesta noite e você não conhece o Deus de Daniel, o Pai Celestial, o Pai de Jesus, ou se você já ouviu até algumas histórias, mas Deus não é familiar para você como um pai. Se você ainda em algum dia não entregou sua vida para Deus, para Jesus, para ser dependente totalmente de Jesus, de dizer para Jesus: eu entrego a minha vida para o Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer tudo que o Senhor mandar, eu quero ter intimidade com o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é a noite, agora é a hora de você dizer: eu entrego a minha vida para Jesus. Se você quer fazer isso, do lugar de onde você está, levante a sua mão. Alguém aqui quer entregar a sua vida para o Deus vivo, todo-poderoso? Alguém aqui que precisa fazer isso? Deus abençoe você. Pode baixar a sua mão. Mas alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Com esse gesto você vai estar dizendo: eu entrego minha vida para Jesus. Deus abençoe você. Pode baixar a sua mão. Mais alguém que quer dizer: eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, totalmente, não quero mais depender de nada, nem de ninguém, eu quero depender só de Deus, quero entregar a minha vida, e que ela esteja totalmente nas mãos de Deus, como Daniel estava totalmente nas mãos de Deus. Você também não quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Deus te abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Há mais alguém? Você que levantou a sua mão, você vai ter a oração mais importante da sua vida agora. É a oração que vai determinar que você vai ser uma nova criatura. E eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, pertinho. Quero orar por você aqui. Você que levantou a sua mão, pode vir, vocês. Isso, venha, você que levantou a sua mão, pode vir. Há mais alguém que queira agora fazer essa oração, entregando sua vida para Jesus? Alguém veio com essas pessoas, por favor, queiram acompanhá-las. Se não, alguém aqui do lado desse jovem, isso, do lado desse senhor aqui, alguém? Isso. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus, fazer esta oração agora? Sai do seu lugar, vem aqui agora em nome de Jesus. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Vamos lá, um irmão que fica aqui do lado desse irmão aqui agora, em nome de Jesus, novo irmão aqui. Glória a Deus. Fique em pé, igreja de Deus, e vamos orar. Fique feliz. Agora é o momento em que novos nascimentos serão gerados aqui agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, repita comigo, diga assim, repita comigo, diga: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, e eu sei que Jesus morreu na cruz, porque me amou, e eu agora quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero depender totalmente de Jesus. A minha vida toda, o que tenho e o que sou, eu entrego ao Senhor. Eu abro meu coração e peço: Jesus, entra na minha vida e sê o meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus.